O município de Dr. Maurício Cardoso, no noroeste do Rio Grande do Sul, fica às margens do rio Uruguai, na fronteira com a Argentina. Distante 515 quilômetros da capital, Porto Alegre, sua população é de cerca de 5.300 habitantes. A cidade, cuja economia gira em torno do agronegócio, também tem forte vocação turística, mas ainda pouco explorada. A vida aqui passa bem devagar, mas não precisa mesmo ter pressa. Nossa dica é que quando for conhecer o município de Dr. Maurício Cardoso, não se apresse em chegar. A paisagem às margens da estrada, por si só, já são um presente, e a contemplação desse cenário traz calma. O acesso ao município é pela estrada estadual RS 342, que corta as lavouras e serpenteia pelas colinas. No fim do inverno, as lavouras de trigo e milho dividem as imensas áreas de cultivo. Diferente de outras regiões, aqui as propriedades têm características minifundiárias. São pequenas porções de terra que passam de pai para filho e se modernizam, otimizando a produção em cada hectare plantado. O município produz 63 mil toneladas de milho todos os anos. De soja, são outras 37.200 toneladas. O trigo ocupa a terceira posição desse ranking, com 7.800 toneladas ao ano. Também são produzidas nesses campos quase 40 toneladas de tabaco. A pecuária conta com plantéis de bovinos, de corte e de leite. Em algumas propriedades é registrada a criação de ovinos. A suinocultura é um dos setores mais fortes da pecuária local. Nas chamadas maternidades, são produzidos cerca de 41.500 leitões, que depois seguem para a terminação. Já nos chiqueirões, é feita a terminação de quase 63 mil cabeças que seguem para o frigorífico para abate. Do campo, saem 73% dos recursos do município. O cooperativismo dá força à atividade rural. Presente com uma ampla agência na cidade, a Sicredi Noroeste disponibiliza uma gama de serviços e linhas de crédito ao produtor. Os setores do comércio, serviço e funcionalismo público complementam a economia. A atividade industrial quase inexiste aqui, mas deve ganhar maior atenção da equipe econômica nos próximos anos. Uma grande área foi reservada nos arredores da cidade, a fim de atrair investidores. Também está em fase de estudos a viabilidade da construção de um porto que ligaria a margem brasileira à Argentina, interligando os dois países e colocando o Dr. Maurício Cardoso no corredor do progresso. Aliás, o rio Uruguai, que banha o município, é um grande trunfo para o desenvolvimento econômico local. Da margem brasileira, pode-se ver estradas pavimentadas na Argentina, na margem ocidental do rio. Estima-se que 1/3 da população de Dr. Maurício Cardoso vive próximo às barrancas desse rio. Nesse vilarejo, conhecido como Ilha do Chafariz, há cerca de 250 casas. O local é um ponto turístico muito visitado nas estações mais quentes do ano. Muitos moradores da cidade e até de outros municípios têm casa de veraneio aqui. Para esse outro ponto do rio, mais próximo da cidade,
a projetos turísticos e de infraestrutura. A alguns quilômetros mais ao sul fica o balneário Londeiro. O local é um vilarejo turístico com cerca de 270 casas e conta com bares e restaurantes. Para chegar a esse local, o visitante percorre cerca de 18 quilômetros em uma estrada pavimentada desde o centro da cidade. A Associação de Moradores e a Prefeitura mantêm o local impecável para receber os turistas o ano todo. Mas o maior fluxo de pessoas se dá no verão. A rica história do município foi construída sob a base de muito trabalho. Na década de 1920, chegaram os primeiros colonizadores. Quase 20 anos mais tarde, chegaram onde hoje é a sede do município. Esses colonizadores, de origem alemã, vieram, na sua maioria, de São Pedro do Sul e aqui se estabeleceram, constituíram famílias e seus descendentes permanecem até os dias atuais. Naquela época, o local se chamava Esquina Guajuvira. Depois, por sugestão do responsável pela demarcação das terras, a localidade passou a se chamar Esquina Maurício Cardoso, em homenagem a um amigo, o deputado federal Maurício Cardoso, que havia falecido recentemente. Em virtude da fertilidade das terras para a produção de alimentos, tanto para consumo próprio quanto para o mercado consumidor, a rápida expansão foi inevitável. A esquina Maurício Cardoso pertencia inicialmente a Santa Rosa e, por último, a Horizontina. A então Vila Doutor Maurício Cardoso tinha uma população de 2.107 habitantes, com aproximadamente 400 casas. A emancipação começou a ser discutida em 1986. E em 1987, desmembrou-se de Horizontina. Bem próximo da cidade, porém separada, fica a localidade de Pitanga. No centro da cidade, na praça principal, um monumento homenageia soldados nascidos aqui, que foram enviados para combates na Segunda Guerra Mundial. O principal ponto de encontro da cidade conta com parque infantil e quadra esportiva.